matéria do Kevin Lima, que chega aqui pra gente. Parlamentares avaliam que a medida pode ampliar a pressão popular e criar ambiente favorável para análise de projetos contra os penduricalhos. Esses penduricalhos, como a Marília estava bem nos explicando, são aquelas indenizações para os parlamentares com gastos na atuação deles como parlamentares. E o que o Dino aponta, como a Marília agora nos trouxe, é que tem ali alguns auxílios que são verdadeiros escárnios com a população brasileira, como no Natal o Auxílio Peru e o Auxílio Panetone. Que tipo de indenização que um parlamentar precisa gastando com um panetone no seu Natal, né? Isso não tem nada a ver com a atuação dele como um parlamentar. E isso o ministro está tentando desfazer agora. E aí o Kevin Lima traz isso. Parlamentares da base do presidente Lula avaliam que a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal pode abrir uma janela de oportunidade para o Congresso avançar no combate aos supersalários no funcionalismo público. O Dino determinou na quinta-feira que os poderes legislativo, executivo e judiciário reavaliem em até 60 dias, são 2 meses, as verbas indenizatórias, conhecidas como os penduricalhos, pagas aos servidores. Após esse prazo, segundo a decisão, apenas benefícios previstos em lei poderão ser mantidos, porque tem esse ponto. Juntando todos esses auxílios, que muitas vezes são escárnios, de acordo com o ministro Flávio Dino, eles passam o teto dos Supremos. Então, eles passam o salário de um ministro do Supremo, que é de R$ 46.300. Os penduricalhos são esses auxílios e benefícios que se somam ao salário fixo e ficam fora do teto do funcionalismo, hoje em torno de R$ 46 mil. A prática é adotada para inflar as remunerações e pedir pagamentos acima do limite constitucional, inclusive livres aí do imposto. O combate aos supersalários é uma pauta recorrente na equipe econômica do governo Lula e os ministérios da Fazenda e do Planejamento já tentaram avançar na revisão dessas verbas, mas enfrentaram resistência e a falta de disposição do Congresso para levar o tema adiante. Há 2 anos, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, chegou a classificar os penduricalhos como ilegais, inconstitucionais e imorais. Na decisão, Dino cobrou do Legislativo a aprovação de uma lei que defina de forma clara quais verbas podem ficar fora do teto. Para o ministro, a ausência dessa regulamentação provoca uma violação massiva à Constituição. Embora as propostas tenham sido discutidas nos últimos anos, o texto mais avançado está parado no Senado desde 2021. E ainda, na matéria do Kevin Lima, tem ali a informação de que os aliados do governo acreditam que a ordem do STF pode destravar esse debate finalmente. Em entrevista recente ao Metrópolis, o ministro Fernando Haddad, aqui para o Acorda Metrópolis, voltou a defender o corte de regalias no funcionalismo. O governo Lula acredita que cortando esse tipo de regalia consegue mais verba para ir tomar atitudes, medidas, projetos para a população e não dar um auxílio panetone a um parlamentar, que, mais uma vez, o que isso tem a ver com a atuação de um servidor público no dia ali do trabalho? Por que ele precisa ser indenizado em relação ao panetone? O líder do PT na Câmara, o Pedro Uxal, ele classificou a decisão como uma oportunidade e disse que a medida cria um ambiente favorável para que o Congresso tome uma decisão definitiva sobre os supersalários. Sob reserva, uma liderança governista na Câmara afirmou que há uma percepção entre os parlamentares de que a pressão popular contra os penduricalhos tem crescido. Segundo esse parlamentar ouvido pelo Kevin Lima, assim como ocorreu com as cobranças pelo fim da escala 6x1, a mobilização extrema pode empurrar o tema dentro do Congresso. E aspas aqui desse parlamentar ouvido. É um tema inevitável. Chegou a hora de discutir isso. Fecha aspas. Tem aí, nos bastidores do Congresso, gente que acredita que a reforma administrativa, por exemplo, pode se beneficiar a partir de toda essa nova discussão sobre os supersalários. E aí aqui o Kevin traz o vai e vem dos supersalários no Congresso, então te convido a acessar a matéria do Kevin, tá ali entre as mais lidas da capa do Metrópolis.com para você saber ainda mais informações sobre essa questão toda dos penduricalhos.